Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber todos vocês em mais uma aula do componente Movimento e Ação da disciplina de Educação Física. Então, galerinha, a gente está nesse período aí observando as modalidades esportivas, conhecendo um pouco sobre o esporte, sobre algumas modalidades que compõem o esporte, tanto coletivas quanto individuais. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade a essas modalidades. A gente vai conhecer mais uma modalidade nova. E qual será a modalidade que a gente vai entender hoje? Pois bem, a gente hoje vai entrar no universo dos esportes de invasão. E o primeiro esporte de invasão que a gente vai falar hoje é o basquetebol. Isso mesmo. Nós vamos falar do basquete, essa modalidade esportiva aí que surgiu lá nos Estados Unidos, mas que foi inserida em diversos países, inclusive aqui no nosso, aqui no Brasil. E a gente vai conhecer um pouquinho da história, como foi que surgiu essa modalidade esportiva, certo? Ver quais são alguns dos fundamentos básicos dessa modalidade e a gente vai conduzindo a nossa aula recheada de surpresas sobre essa modalidade esportiva. Então, primeiro a gente vai lembrar o que são esportes de invasão. É bom a gente fazer essa recordação para a gente ficar sempre ciente. O professor falou que é isso. E aí a gente entende o porquê que esse esporte ele é de invasão, tá bom? Então, o esporte de invasão ele pode ser visto como aquela disputa em que um jogador ou uma equipe, time de jogadores necessita invadir o espaço adversário a fim de fazer ponto. Então, pelo próprio nome já diz, invadir o território adversário, certo? E esse território adversário a gente vai tentar fazer algum ponto, seja gol, seja cesta, certo? Então vai ser sempre relativo a isso. Dentro dos esportes de invasão, as suas características são lançamentos, recepções e passagem de bola ou de algum outro objeto. Então sempre invadir o território adversário para pontuar. Então, partindo dessa premissa, a gente vai falar agora sobre a modalidade de hoje, que é o basquetebol. E é uma das modalidades que, para mim, é muito bonito o jogo, certo? Então, quem criou esse esporte aí foi um gênio, porque é um esporte bastante, assim, atrativo, certo? Então, o que seria esse basquetebol? O basquetebol é considerado um dos esportes coletivos mais famosos e praticados do mundo, disputado entre duas equipes de 5 pessoas, tendo como objetivo passar a bola por dentro do cesto da equipe adversária. Pode ser realizado tanto ao ar livre, como em praças, parques e escolas. Então, o basquetebol é isso, é passar a bola no cesto adversário. Então, a palavra basquete vem de bola ao cesto, certo? Então, como vocês podem observar também aí na imagem que eu deixei a ilustração para vocês verem, o jogador aí arremessando a bola em direção ao cesto. Então tá bem característico para vocês entenderem. E que a gente não necessariamente joga basquete só no ambiente fechado da quadra. A gente pode jogar também nos parques e nas praças, inclusive na nossa escola, tá certo? Então vocês têm aí uns espaços aí bem destinados para essa prática. Ainda sobre o basquetebol, é importante a gente saber como ele surgiu, como ele foi criado. Então, o basquetebol ele foi criado a partir de uma necessidade. Que necessidade foi essa, professor? De que lá nos Estados Unidos, em Massachusetts, aconteceu assim um inverno bastante rigoroso e os alunos ficaram impossibilitados de praticar qualquer tipo de esporte ao céu aberto. Eles só tinham para fazer as aulas de ginástica, mas só ginástica ficou alguma coisa muito monótona. Então, o professor James Naismith, certo? Foi o prepulsor, que ele era professor de Educação Física lá em Massachusetts, em Springfield. E o diretor de esporte chamou James Naismith e propôs que ele criasse um jogo para esses alunos, certo? Para que eles deixassem a monotonia e que continuasse praticando seus exercícios, certo? Então, ele propôs que fosse pensado um esporte ou um jogo que não fosse violento e que pudesse ser praticado nesse inverno rigoroso de forma que estimulasse cada vez mais os alunos à prática de exercício físico. Então, o professor James Naismith é esse aqui que está na foto, tá certo? Ele está aí com um cesto, que os primeiros cestos que ele pensou para
esse jogo foi um cesto de pêssegos, certo? Hoje a gente tem o aro, a tabela, a redezinha, tudo bonitinho, mas antes era esse cesto que está na mão dele e a primeira bola de basquete que era utilizada durante o jogo. Continuando sobre essa história, James Naismith pensou e chegou à conclusão que o jogo deveria ter um certo grau de dificuldade. Por isso ele deveria ter um alvo fixo. E aí ele pensou em quê? No cesto de pêssegos, para que se arremessasse a bola de basquete até ali para fazer ponto, certo? Além disso, era necessário ter uma bola maior que a de futebol e que pudesse ser conduzida durante a prática. Então ele pensou uma outra bola, né? Porque antes tinha bola de futebol, mas ele pensou numa adaptação de uma outra bola para a realização desse esporte. Continuando. Então o professor, ele resolveu que o desporto deveria ser jogado com as mãos e não com os pés, certo? A bola não poderia ficar parada por muito tempo, então ele pensou em que movimento? Ele pensou no movimento de quicar a bola no chão, batendo a bola para poder conduzir a bola dentro do jogo. Então vejam, isso são as características desse tipo de esporte. E eu estou contando para vocês como ele foi construído. É a história dele, certo? Como seria o alvo em que o local em que local seria fixado? Então, ele encontrou lá na escola onde ele trabalhava um espaço, certo? E ali ele colocou 2 cestos de pêssegos, um de um lado, outro do outro. E aí, esse alvo em 2 pilastras, cada um do ginásio. Então, ele pendurou esses cestos de um lado para o outro, dentro de um espaço para que se fosse realizado o jogo. E aí, o que acontece? Dentro dessas possibilidades que ele pensou, veio se criando os fundamentos do basquetebol. Mas para que a gente entenda que, dentro dessa perspectiva histórica de como ele pensou a bola, o cesto, a forma de jogar, certo? A forma de condução da bola, tudo isso é uma questão que surgiu a partir de uma necessidade. Faz parte dentro de todo um contexto histórico, certo? Para que a gente entenda que essa modalidade, ela não surgiu assim por acaso, certo? Foi-se pensado cada coisa para a realização delas. E aí, como é que se joga, professor, o basquetebol? Para isso a gente tem os fundamentos técnicos. A gente viu um pouquinho da história, né, que foi passado aí, mas a gente tem alguns desses fundamentos, que são eles: os passes, o drible, o arremesso, o manejo do corpo e a empunhadura, tá certo? Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles, tá certo? Para a gente entender o que significa cada coisa. A empunhadura é o ato de segurar a bola com as pontas dos dedos e não com a palma da mão, certo? Quando eu faço a questão da empunhadura, então, eu tô aqui, ó, eu pego as minhas 2 mãos e faço um formato de concha, porque é um formato apropriado para segurar o quê? A bola. Eu não seguro ela aqui dessa forma. Eu recebo ela aqui e prendo ela com as 2 mãos. Então, isso é a empunhadura, é a forma de recepção da bola no basquete. Todo mundo entendeu? O manejo do corpo. Estão incluídos aqui os giros, as fintas, as corridas durante a partida. Quando eu falo do giro, eu estou aqui, recebi a bola. Então, aqui eu faço esse movimento aqui, ó, com o corpo, para poder passar para cá ou para cima. Ou eu também posso receber a bola aqui, dar um giro e passar para outra pessoa. Então isso é um manejo do meu corpo, é um controle que eu vou tendo dos movimentos que vou realizar durante o jogo. O drible é o ato de bater a bola no chão, pode ser de progressão, de proteção e de pedalada. Bate-se a bola passando por debaixo das pernas também. Então, quando eu falo dessa questão da progressão da bola, é aqui, eu recebi a bola. Eu quero sair daqui, eu estou aqui com a bola na minha mão. Eu quero sair daqui, então o que é que eu vou fazer? Então eu boto a bola no chão e vou batendo. Ou eu bato aqui para esperar alguma ação, ou eu saio me dirigindo com ela. Então é a forma de deslocar a bola durante o jogo, ok? O passe. O passe é a ação que eu faço para repassar a bola. Então eu posso repassar a bola de que forma? Um passe de peito, um passe por cima da cabeça, certo? Então, por exemplo, se eu fosse fazer um passe de peito, recebi a bola, tá aqui. Então, eu encosto a bola no meu peito, abro um pouquinho os cotovelos e empurro ela em direção ao meu parceiro.
Ou eu recebi a bola e quero passar por cima da cabeça. Então, eu coloco a bola aqui em cima da minha cabeça e mando para a pessoa. Então, é a forma de passar a bola, certo? Então, o passe pode ser de peito com uma das mãos, passe quicado ou picado, passe de ombro e passe por cima da cabeça, certo? E cada passe vai ser utilizado para uma ação diferente do jogo. Se eu vejo que uma pessoa está impedindo para eu poder passar a bola aqui de peito, eu posso passar por cima da cabeça que é mais alto. Então, é uma ação que eu já penso durante o jogo, ok? Ah, mas eu não consigo, professor, passar por cima da cabeça. Então, tem um passe quicado, que eu passo a bola aqui por baixo, ó. Ela bate no chão e chega na outra pessoa, ok? E tudo isso vai ser relativo durante o jogo. Pode ser que durante o jogo a gente só consiga passar de peito, e aí vai. E o arremesso é o ato de jogar a bola no aro, lá na cesta, certo? Para fazer ponto, ok? Então, pode ser com uma das mãos, um salto e na bandeja. Pode ser realizado em movimento com passe ou também com drible, certo? Então, o arremesso é a ação final para poder fazer o ponto, certo? Então, aí são alguns movimentos que são realizados durante o basquete, tá certo? Para a gente saber que existem alguns fundamentos desse esporte. Por exemplo, no futebol, para eu poder fazer um gol, eu tenho que fazer o quê? Chutar a bola. Já no basquete eu não chuto, porque eu não uso o pé. Eu uso o quê? A mão. Então, eu faço um arremesso diretamente para a cesta. Ok? Só para vocês se situarem aí nas ações de cada esporte. Principais regras do basquetebol. São várias, viu? Eu só trouxe algumas aqui para a gente saber que elas existem, mas são muitas regras. O objetivo do jogo é encestar o maior número possível de bolas. A equipe, ao final do jogo, que tiver o maior número de pontos, é a vencedora. Esse é o objetivo central desse jogo. Sobre a quadra. O basquetebol é jogado em uma quadra retangular medindo 28 metros de comprimento e 15 metros de largura nas duas extremidades da quadra. Estão colocados os cestos a uma altura de 3,5 metros do solo. Então, aqui só para vocês observarem, tá certo? O desenho da quadra, onde tem as especificidades de cada local lá da quadra, onde acontecem as ações de cada momento do jogo. Tempo de jogo. Em jogos oficiais, são disputados 4 períodos de 10 minutos, dividido em 2 tempos. Um intervalo de 15 minutos é dado entre o segundo e o terceiro período, e depois inverte-se o lado do jogo. O passe de bola. A bola é jogada com as mãos. Não é permitido que o jogador ande se estiver com passe de bola. O que é isso? Lembra que eu falei que existem os passes de peito, por cima da cabeça? Então, para poder passar a bola, para a bola ser conduzida. Ou driblar. Eu não posso pegar a bola aqui no braço e sair correndo com ela. Não pode. Isso não é válido, tá certo? É uma das regras. Da pontuação. A pontuação é realizada quando a bola entra no cesto. Mas aí tem um ponto para cada arremesso de lance livre, 2 pontos que serão convertidos em pequena e curta distância, certo? E 3 pontos nos arremessos que forem convertidos fora da delimitação de 6,75. Essa pontuação, gente, é em alguns espaços que tem na quadra. Quanto mais distante da cesta, mais vale a quantidade de pontos que a pessoa vai receber, ok? Sobre o jogo de basquetebol, né? Eu trouxe aqui para vocês verem como é que se realiza o jogo. Então, dá para vocês observarem aí, ó, jogo, tá certo? A forma de passar a bola é muito rápida. Ele passa, tenta passar por cima, não passa. Ele dribla a bola, passa para o outro. Então, para vocês verem que as ações que são relacionadas dentro desse jogo, ok? Então aqui, ó, mais um momento da ação do jogo. Ele tentou fazer um arremesso mais longo, tá vendo? E conseguiu fazer a cesta. Então, para vocês verem quanto que se realiza a distância, para vocês perceberem como são as ações realizadas, o que é um arremesso, ok? E aí, quais são as brincadeiras que dá para realizar com o basquetebol? Então, a gente vai entender agora quais são essas brincadeiras. Ah, professor, então tem brincadeira que pode ser feita em casa? Tem. Eu nunca joguei basquete, mas tem brincadeiras que podem ser feitas
que se assemelham com essa questão do basquete. E quais são elas? A primeira é a brincadeira do bobinho, que é o ato da gente passar a bola para o outro para que ninguém consiga pegar a bola, né? O bobinho que fica lá no meio. Então a gente pode fazer com os passes, né? A gente passar aqui encostando a bola no peito e passar para o outro, ou a gente pegar a bola por cima da cabeça e passar para o outro, e o bobinho tentar pegar a bola, tá certo? A brincadeira também do queimado, onde a gente faz os arremessos. Lembra muito a questão do arremessar, certo? Então, para acertar um alvo. Então, o queimado também tem essa relação com o basquete, porque a gente começa a entender essa questão do domínio do nosso corpo, né, dentro das relações ali do jogo do basquetebol. E temos o basquete balde, certo? O que seria o basquete balde? A gente pega um balde que tem na nossa casa e pode pegar o quê? Uma bolinha, certo? E essa bolinha a gente vai tentar sempre arremessar ela para fazer a cesta, tentar conseguir. Isso a gente sozinho. Ah, professor, mas eu tô com meus irmãos. A gente pode fazer um jogo e no lugar da cesta a gente colocar 2 baldes? Pode. Você pode pegar e tentar passar a bola um com o outro para tentar fazer cesta no balde adversário. Então você pode fazer essas brincadeiras aí, ou com seus primos, ou na escola, ou com seus irmãos, certo? Ou com seus próprios pais. Então divirtam-se. Recriem aí as possibilidades de atividades que se assemelham com o basquetebol, certo? E aí, qual seria o nosso desafio da semana? Isso mesmo, a gente aprendeu um pouco aí sobre essa questão do basquetebol. Eu apresentei para vocês algumas brincadeiras e agora é a hora de vocês colocarem em prática o que a gente viu na nossa aula de hoje. E qual seria esse desafio da semana? Pois bem, o desafio da semana, vocês vão tentar jogar dessas brincadeiras que eu apresentei para vocês. Ou o queimado, ou o basquete balde, ou o bobinho. Lembrar que o bobinho só com as mãos, tá certo? Fazendo menção aí ao basquetebol. Então, o professor, mas eu não tenho a bola de basquete. Não tem problema. O importante é você fazer a brincadeira. Você pode fazer com qualquer bola que você tiver aí na sua casa, tá certo? Então, o importante é lembrar disso. Que eu posso passar a bola ou por cima da cabeça, ou a bola encostando no peito, tá certo? Só quero que vocês façam esses 2 movimentos. Ou você pode fazer essa brincadeira aí de queimado na sua rua, com seus colegas, ou você pode fazer também a brincadeira do basquete cesto, certo? Basquete balde. Vocês vão poder fazer essa brincadeira aí. Então o desafio da semana é esse. Participem, tá certo? E a gente quer ver aí essa participação de vocês dentro dessas brincadeiras. E como reflexão da semana, eu trago para vocês que nenhum momento de hoje perturbe o seu bem-estar. Então, vamos deixar o mau humor, deixar as desavenças, deixar tudo que for de ruim para lá, para que a gente tenha o nosso bem-estar garantido durante o nosso dia, tá certo? Para que a gente consiga fazer desse momento um momento alegre, um momento feliz. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente vai ficando por aqui, certo? A gente continua na próxima aula. Participem do desafio, tá certo? Um beijo para vocês e a gente se encontra na próxima aula.